Bom dia, irmãos. Eu agradeço a Deus pela presença de vocês aqui na casa do Senhor e quero expressar também minha satisfação em estar podendo participar de mais uma quinzena jovem, onde nós temos aprendido da palavra de Deus, nós temos aprendido a compartilhar desse amor que o Senhor nos deu um dia para com o próximo. Quinta-feira nós tivemos uma visita junto com os jovens na casa de um adolescente e foi muito regozijante, né? Nós ali pudemos louvar, pudemos expressar o amor de Deus na vida dele. E que isso foi de uma forma bem concreta, né? E bem prática de analisarmos o tema que estamos trabalhando nesse período com os jovens, né? Que somos um. Somos um. Quando a gente observa essa frase, essa imagem, que está bem bonita ali, posta no painel ali, o que é que pode vir à nossa mente? Às vezes é fácil a gente falar, às vezes é fácil a gente comentar, mas quando a gente para analisar realmente o sentido da palavra, do contexto, à luz da Bíblia, o que é que passa para nós quando diz assim, somos um? O que é que você entende, jovens, a igreja, quando diz assim, somos um? Somos um em quê? Para quê? Para que nós possamos, primeiramente, entender a questão da unidade, que várias expressões da Bíblia e trechos falam sobre isso, a gente pode, primeiramente, começar a analisar e entender o que significa a unidade. O que é a unidade? Dentro do contexto bíblico ao qual nós estamos inseridos. Pode ser analisado como uma ação coletiva, né, uma integração entre união. E essa união entre o povo de Deus, entre os jovens, para esse determinado trabalho, que é evangelizar, pregar, vivenciar o que Cristo nos ensinou, não significa que todas essas pessoas que estão dentro dessa unidade, elas se tornem iguais, né? Que vão haver diferenças em muitas situações, diferença de pensamento, diferença na maneira de falar, na maneira de agir. Mas que isso não significa que cada um vá fazer o trabalho da maneira como ele quer. Para que essa obra, para que esse trabalho ele possa ser praticado, ele possa ser exercido, é interessante que cada um possa deixar de lado a sua maneira particular de pensar e que agora nós possamos pensar como um todo, de uma maneira coletiva, visando aquilo que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos dar continuidade à obra de Cristo. Devemos abrir mão desse pensamento próprio que nós temos para poder caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito, com os demais, para o cumprimento de um determinado objetivo. Então eu estava analisando esse tema, somos um. É muito fácil nós fazermos as coisas ou estarmos junto daquelas pessoas que pensam da mesma forma que a gente, não é verdade? Mas quando a gente está puxando um pouquinho para o lado do nosso cotidiano, no trabalho, a gente nos relacionamos com pessoas de várias idades, de pensamentos diferentes, às vezes até não segue nem pratica a mesma fé que a gente, mas a gente tem que ter uma certa envolvimento, né, com aquela pessoa ali, comprometimento naquele ambiente de trabalho para que aquela situação possa fluir, possa exercer. Mas quando a gente precisa ter essa comunhão, ter essa união, né, com aquela pessoa que a gente não tem muita afinidade para resolver um determinado trabalho, como é que fica essa situação? Não é verdade? Aqui, quando nós estamos na igreja, todos estão aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é aprender a palavra de Deus, que é pregar, que é levar o amor de Cristo, né, para as pessoas. E isso é muito bom. Mas às vezes quando a gente está num contexto onde não existe esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo, fica difícil às vezes a gente dar continuidade àquilo que a gente foi determinado. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. É um texto muito bonito da palavra de Deus, que tem como epígrafe a intercessão do Filho de Deus.
algum tempo antes de Cristo padecer na cruz, passar pelo período de crucificação, ele intercedeu por nós. Nós vamos ler um trecho aqui que está relacionado com a unidade, a partir do versículo 20, de João capítulo 17 até o 23. E diz assim a palavra de Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Guarda essa palavra aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o 22 vai dizer: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém? Meus irmãos, a questão da unidade ela é tão importante para a nossa vida, como cristão, como jovens, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia nos mostra nesse momento que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou por um tempo ministrando e tendo esse contato íntimo com seus discípulos, para que eles pudessem aprender e receber esse espírito de unidade. E que dessa forma, nós podemos nos tornar um com Cristo e um só com os outros, com nossos irmãos. E uma coisa bastante interessante que eu posso analisar quando a gente lê essa palavra é que Jesus ele disse que o mundo só o conheceria se viesse esse espírito de unidade em nós. E mais interessante e mais importante do que a nossa forma de viver, a nossa forma, hoje em dia a gente tem um contato, uma comunicação muito grande pelas redes sociais, né? E os jovens, principalmente, no âmbito mais jovens, gostam de postar imagens, gostam de comentar, gostam de atividades de festa. Só que o mais importante, quando as pessoas observam parte dessa exposição na nossa vida na internet, é a maneira como eles nos enxergam e vê nós como cristãos. Tem um painel bem bonito ali atrás, ó, somos um, né? E a gente vai, tira foto, coloca na internet. Mas o que é mais importante a gente poder passar para as pessoas é que realmente nós somos cristãos e amamos uns aos outros. E é através dessa união que o Senhor Jesus nos ensina que nós vamos ser capazes de atrair mais jovens para a igreja. Porque se um jovem chegar aqui e ver um ambiente onde as pessoas têm amor um pelas outras, uns com os outros, e trabalham juntos, eles vão sentir esse desejo de querer participar também, de querer conhecer. Mas se pelo contrário, as pessoas entram aqui e não veem dessa forma, qual interesse eles vão querer de pertencer a essa família também? Então a questão da unidade é muito importante. Quando Jesus fala que eles também nos conheceriam, ele está dizendo que não só que o mundo conheceria se visse esse espírito de unidade em nós. E sabendo disso, outra pergunta eu faço para os irmãos também: por que as pessoas deixam de andar nessa unidade que é tão importante? Por que jovens? Por que igreja? Algumas pessoas deixam de andar nessa unidade. Algumas questões eu já percebi, eu já pude observar que de algumas igrejas que tiveram alguns problemas no passado, as pessoas deixaram de frequentar a igreja, né? Saíram de uma comunidade, foram para outra, e muitos deles também não voltaram mais para o convívio com os irmãos, não voltaram mais para essa congregação, né? Deixando de lado a questão da comunhão com os irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Quando eu verifico isso, a gente pode aprender algumas coisas em relação a isso. Uma das coisas que pode fazer com que não tenhamos essa unidade, essa questão de estar unidos com nossos irmãos, é o egocentrismo, que é um problema muito sério.
que é onde as pessoas acham que a sua opinião ela é melhor do que o coletivo, né? Ela não tem a humildade e a sinceridade de reconhecer, de ouvir um aconselhamento do pastor, a orientação da Bíblia, pelo que ela fala. E muitas vezes elas ficam com aquele pensamento, achando que é o pensamento correto e que só o dela é o certo. E não dão lugar aos ensinamentos do Senhor. Outro problema também que eu pude analisar na pesquisa que eu fiz é a questão do autopastoreio. O que significa isso? São pessoas que não conseguem se abrir para serem ensinadas, para serem conduzidas ou pastoreadas. Quando a Bíblia fala em questão de unidade, eu vejo que é algo muito importante para a vida do cristão, para a vida do jovem. Muitas vezes, eu tiro por uma experiência própria, nas minhas orações, eu tinha pedido ao Senhor para que o Senhor me desse sabedoria e me desse orientação para eu fazer aquilo que estava na vontade dEle. Porque foi muito comum, na minha caminhada como cristão, quando eu orava, apenas pedir ao Senhor coisas para a minha vida. E eu não estava preocupado em pedir a Deus para que Ele me desse sabedoria para fazer coisas que estavam na vontade dEle. Como assim? Às vezes a gente ora ao Senhor para arrumar um emprego, às vezes a gente pede oração ao Senhor para uma cura de uma doença, mas quantas vezes, jovens, a gente tem pedido ao Senhor sabedoria para falar, para ler a palavra dEle, para pregar ao nosso vizinho que não é cristão ainda? Não é verdade? Aquelas vezes aquele amigo, aquela pessoa que anda com a gente, que vai no cinema, que vai à praia, que conversa, mas a gente não teve ainda uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Ou se já falou pouco, mas não deu continuidade. E a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, as pessoas conheçam a verdade dele. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem só orado, pedido ao Senhor, para o Senhor resolver os nossos problemas, as nossas coisas, e a gente deixa às vezes de lado os objetivos do Senhor. E para poder a gente ter essa vontade de fazer isso, a gente tem que estar unido, a gente tem que ter o Espírito Santo do Senhor ativo nas nossas vidas. A gente tem que ter essa vontade de fazer, para que a gente possa ter essa vontade de buscar primeiro as coisas de Deus, a gente tem que estar unido com Deus, assim como Cristo na sua caminhada esteve infinitamente unido com Cristo em toda a sua trajetória. Como cristãos, nós devemos atentar para o que a Bíblia nos diz a respeito da unidade. E essa unidade, que é uma unidade que gera força, uma unidade dada pelo Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus. Mais alguns versículos que nos falam sobre a questão da unidade, podemos observar em Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao versículo 20. Ele vai dizer que Deus habita no meio da unidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho louvado a Deus e agradecido muito a Deus, porque na nossa classe lá da EBD, dos jovens, nós estamos aprendendo muito com o livro Vida Discipular. E a lição de hoje foi maravilhosa. Falou sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus sem restrições. O que é que acontece na tua vida, meu irmão, que está te impedindo de ser cheio completamente do Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus? Muitas vezes nós queremos resolver as coisas na nossa vida da maneira como a gente acha que tem que ser feito. E a gente às vezes tenta de tudo, e quando nada que a gente fez resolve o que a gente quis, é que a gente vai orar e vai pedir o auxílio do Senhor. Quando na verdade nós deveríamos fazer o contrário, né? Pedir a orientação de Deus para qualquer situação da nossa vida. É bem interessante também o texto que a gente encontra em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, que vai dizer assim. Ele vai dizer a importância, vai nos mostrar a importância de um ajudando o outro. A Bíblia também vai dizer que a corda de 3 dobras, ela não se arrebenta tão depressa. E andando 2, ao invés de um, se um cair, o outro vai ajudar
aquele que caiu a levantar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, também nos traz um exemplo muito interessante. Vai nos mostrar que um lugar gerado pela unidade vai estimular e encorajar a todos, gerando credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse lugar. Ou seja, um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar os mesmos objetivos. Como eu tinha falado, uma juventude fortalecida, ela vai atrair mais jovens para conhecer Jesus Cristo. E eu pude observar, eu até comentei esse exemplo no momento que a gente estava tendo a oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor na EBD, que eu conheço casos de pessoas que abandonaram a igreja porque se converteram, mas não tiveram aquele acompanhamento de conhecer mais da palavra de Deus, se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. E começaram a pedir coisas ao Senhor e o Senhor não respondeu. E aí essas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor por conta disso. E eu aprendo uma coisa bastante interessante disso aí. Nós não estamos aqui, foi algo até citado pelo pastor Carlos, nós não estamos aqui porque precisamos fazer algo para Deus, porque Deus, ele não precisa que a gente faça nada para Ele. Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono dele em majestade e glória. Nós precisamos demonstrar esse amor, nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas, não porque Deus precisa, mas pelo que Ele já fez por nós. É algo que Deus já fez por nós, por isso que nós estamos aqui. Para mostrar esse amor, para evangelizar, para pregar, para engrandecer o nome dEle. Todo o objetivo de Satanás nesse processo é de afastar as pessoas desse convívio, desse corpo que nós fazemos parte. Pois ao afastar a pessoa da unidade, ela fica mais vulnerável. Eu estive pesquisando e eu observei uma coisa bastante interessante, que a gente pode fazer uma comparação para entender mais ou menos como funciona isso. Eu gosto de assistir muito documentário sobre a vida animal, o reino animal, né? Então eu estava observando a vida dos leões e das leoas, no momento que eles estão caçando lá. E diferente do que muitas pessoas pensam, que quando a leoa vai caçar, ela vai pegar o animal maior e o mais forte, que teoricamente é onde teria mais comida para ela e para os filhotes, ela não vai pegar o animal maior, ela vai pegar aquele animal mais fraco, ou seja, o que não está junto da manada, o que ficou para trás, de preferência os menores mesmo, que não cresceram, não desenvolveram ainda. Então é por essa comparação que a gente pode mais ou menos tentar entender como é que funciona essa questão. Quando um jovem, um irmão, ele está fora desse convívio, né, deixando de se alimentar da palavra de Deus, deixando de conviver, de receber esse carinho, esse conforto que a gente recebe, um conselho, deixando de estar frequentando, congregando junto com os irmãos, realmente fica vulnerável, né? E a gente vê muito acontecendo isso. O pecado, ele vem de forma para todas as pessoas, ele vem da mesma forma para todas as pessoas. Mas o que me parece, mediante algumas observações que eu fiz, é que pelo fato de o jovem ele ter essa questão de não ter ainda passado por algumas situações, né? Ele tem como se fosse essa curiosidade de querer buscar fora, no mundo, coisas que desagradam a Deus. Mas a Bíblia, ela é bem clara quando ela mostra que a verdadeira alegria que pode preencher o coração do homem, que pode preencher o coração do jovem, é o Espírito Santo de Deus, né? E eu oro ao Senhor para que ainda novos aqui na casa do Senhor, os jovens, eles possam ter essa consciência de não querer procurar algo que o Senhor, Ele nos já tem dado. A Bíblia fala que nós somos fortes e já vencemos o maligno. Nós temos tudo o que precisamos. Temos o Espírito Santo de Deus, temos o amor de Cristo, temos a salvação. Só precisamos ver agora qual porta nós estamos dando lugar. Se é a porta da carne ou a porta do Espírito Santo de Deus.
para que Ele possa fazer essa transformação na nossa vida. Então, meus irmãos, o meu desejo e a minha oração para que a igreja, para que os jovens possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é que não somente a gente possa se unir para ir para um acampamento, para brincar, para ir para o cinema, para ir para um restaurante comer, mas que nós possamos também nos reunir e dizer assim: aonde é que nós vamos hoje falar de Jesus? Vamos na casa dos nossos amigos? Vamos evangelizar? Ah, mas eu não sou bom, eu não conheço muito. Vai ter algum no grupo que vai ter uma habilidade um pouco maior e pode passar aquele conhecimento para aquela outra pessoa ali. Mas que nessa nossa unidade não possa ser somente para as questões do lazer, mas possa ser também para glorificar a Cristo, para pegar a palavra de Deus para um jovem que está precisando, não é? Às vezes a gente fica um pouco tímido para pregar. Eu vejo muito isso na questão dos jovens, mas se for não somente um, mas se for 2 ou 3, o negócio já muda, né? Já fica mais fácil, né? Porque um lê um versículo, o outro já leva a pessoa, o outro já faz uma coisa, já dá uma carona, e aí juntando todo mundo, o negócio fica mais fácil. Não é verdade? Eu tenho aprendido justamente isso. As coisas que eu não sou muito habilidoso e que eu não consigo fazer, vai ter um irmão, vai ter um amigo meu que ele vai ter uma habilidade melhor, e eu posso me juntar a ele e a gente fazer a obra de Cristo juntos, e dessa forma glorificar a Cristo e entendermos a mensagem de Cristo. Quando nós olharmos assim, somos um, mas vamos ser um também nos objetivos e nos propósitos, assim como Cristo também foi um com o Pai. A unidade é um propósito de Deus para o seu povo, uma unidade com amor para fazermos a obra de Cristo, e que esse amor deve ser a marca dos verdadeiros discípulos. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Pastor Carlos está com a palavra. Louvamos a Deus por esse tema.